Você gostaria de se aproximar de Deus agora? Deseja sentir consolo na sua alma e ter a certeza de que o que lhe falta não é fé? O Salmo 42 pode lhe trazer uma paz suave e renovar o seu coração. Ele revela o conflito entre a sede profunda da alma por Deus e o sentimento de abandono espiritual que, às vezes, nos invade. Mas, antes de seguirmos nesta jornada, quero te convidar a compartilhar este vídeo com alguém que precisa de esperança e força para continuar buscando ao Senhor. Inscreva-se no canal para caminhar conosco pelos Salmos e ative as notificações para não perder nenhum estudo. Vamos espalhar a palavra de Deus e renovar a nossa fé mesmo quando a dor é silenciosa e difícil de explicar. Se você sente que a dor te visita quando menos espera, se o vazio espiritual pesa no seu peito ou se a saudade da presença de Deus tem sido silenciosa e constante, este salmo é para você. Se você luta para continuar buscando a Deus quando o coração está cansado, se atravessa dias em que a fé parece fraca, se carrega um anseio profundo por Deus que ainda não encontrou respostas, este salmo é para você. O Salmo 42 revela que Deus escuta o clamor de uma alma sedenta, acolhe o coração abatido e não rejeita quem o busca mesmo em meio à tristeza espiritual. É um convite à esperança renovada, à perseverança na fé e à certeza de que, mesmo quando Deus parece distante, Ele continua atento ao clamor da alma. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar verso por verso nesse clamor sincero do salmista, entendendo como ele transforma saudade, abatimento e silêncio espiritual em um chamado à esperança em Deus. Cada reflexão foi construída para tocar sua alma, fortalecer sua fé e lembrá-lo de que buscar a Deus mesmo em meio à dor é um ato profundo de confiança. Permita que este salmo fale com você de forma íntima e transformadora. Permaneça conosco até o final, quando faremos uma oração inspirada no Salmo 42, preparada para acalmar o seu coração, renovar sua esperança e reacender em você a sede viva pela presença de Deus. Verso 1. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. O salmista inicia este salmo com uma imagem profunda e delicada, um servo sedento em busca de água viva. Ele não fala de um desejo superficial, mas de uma necessidade vital, urgente, que define a sobrevivência. Assim como o animal percebe que sem água não há vida, o salmista reconhece que sem a presença de Deus a alma se enfraquece e se perde. Este verso revela que a sede espiritual não é fraqueza, mas consciência de dependência. A alma que anseia por Deus é uma alma que ainda sabe onde está sua fonte. Neste clamor, há saudade, ausência e memória de algo que já foi experimentado. O salmista não deseja um conceito sobre Deus, mas a comunhão, a proximidade, o encontro real. Ele compara sua dor espiritual à secura de um corpo sem água, mostrando que a distância sentida não é teórica, é profundamente emocional. Essa sede revela amor, vínculo e intimidade anterior. Só sente falta de Deus quem já o conheceu de verdade. Aplicar este verso na vida diária é reconhecer com honestidade a própria sede espiritual. É parar de fingir força quando, na verdade, a alma pede por Deus. É buscar a presença divina não por hábito religioso, mas por necessidade real, assim como quem busca água para viver. Quando você assume essa sede, suas orações se tornam mais sinceras, seu coração mais sensível e sua fé mais viva. Deus não rejeita uma alma que o deseja, Ele se deixa encontrar por quem o busca com verdade. Para refletir, o que tem alimentado a minha alma nos últimos dias? Tenho reconhecido minha sede espiritual ou tentado ignorá-la? De que forma posso buscar a presença de Deus com mais sinceridade no meu dia a dia? Verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? O salmista aprofunda o clamor iniciado no verso anterior e declara que sua sede não é por qualquer alívio, mas pelo Deus vivo. Ele revela que o que lhe falta não é direção, força ou respostas imediatas, mas a experiência da presença divina. A pergunta que ele faz não expressa impaciência, e sim saudade espiritual, um desejo intenso de reencontro. Ver a face de Deus significa sentir novamente proximidade, cuidado e comunhão. Este verso mostra que a fé também sabe perguntar quando o coração sente falta. Há aqui uma tensão muito humana entre crer e não sentir, entre saber que Deus existe e sofrer com a sensação de distância. O salmista não esconde essa dor nem tenta espiritualizá-la demais, ele a expõe com honestidade. Sua alma está viva, sensível, porque ainda anseia.
Essa pergunta nasce de quem ama, de quem já esteve perto e agora sente ausência. O silêncio de Deus não apagou sua fé, apenas a tornou mais intensa e profunda. Aplicar este verso na vida diária é permitir-se sentir saudade de Deus sem culpa. É transformar a falta em oração e a pergunta em busca sincera. Em vez de desistir quando não sente a presença dele, você escolhe continuar procurando, esperando, chamando pelo seu nome. A sede não é um sinal de fracasso espiritual, mas de vida interior. Quando você persiste nessa busca, mesmo sem respostas imediatas, sua fé amadurece e seu relacionamento com Deus se torna mais verdadeiro. Para refletir, tenho sido honesto com Deus sobre a saudade que sinto da sua presença? O que faço quando não sinto Deus tão perto como antes? Minha sede espiritual tem me afastado ou me aproximado ainda mais do Deus vivo? Verso 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? O salmista revela aqui a profundidade da sua dor ao dizer que suas lágrimas se tornaram alimento constante, dia e noite. Não se trata de um sofrimento passageiro, mas de uma angústia prolongada, que invade o descanso e acompanha cada pensamento. Além da dor interna, ele enfrenta a pressão externa de vozes que questionam sua fé e zombam de sua esperança. Esse verso mostra que a dor espiritual muitas vezes é agravada pelo olhar e pelas palavras de outros. Sofrer em silêncio já dói, sofrer sob questionamento dói ainda mais. A pergunta "onde está o teu Deus?" não é apenas provocação, é uma ferida que toca fundo. Ela alimenta dúvidas, enfraquece o coração e tenta minar a confiança daquele que crê. O salmista sente-se exposto, vulnerável, tendo que lidar com lágrimas internas e acusações externas ao mesmo tempo. Mesmo assim, ele não abandona Deus, ele transforma essa dor em clamor. A pergunta que vem dos outros não se torna afastamento, mas matéria-prima para sua oração. Aplicar este verso à vida diária é reconhecer que haverá dias em que a dor será real e visível, e as palavras alheias poderão pesar ainda mais. É aprender a não permitir que questionamentos externos definam sua fé. Em vez de se fechar, você leva suas lágrimas a Deus, sabendo que Ele compreende a dor que não encontra alívio imediato. Quando as lágrimas viram alimento, Deus se torna a força. E mesmo quando você não tem respostas, continuar confiando é uma forma profunda de fé. Para refletir, como tenho reagido quando minha fé é questionada nos momentos de dor? Tenho levado minhas lágrimas para Deus ou tentado escondê-las? O que faço quando as vozes externas tentam enfraquecer minha confiança em Deus? Verso 4. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão, guiando a procissão até a casa de Deus, com voz de alegria e louvor, entre a multidão que festejava. O salmista olha para trás e permite que as lembranças inundem sua alma. Ele recorda tempos de comunhão, celebração e alegria na presença de Deus, quando sua fé era vivida em comunidade e sua esperança parecia firme. Essas memórias são doces, mas também dolorosas, pois contrastam com o presente marcado por ausência e silêncio. Ao lembrar, sua alma se derrama, não por fraqueza, mas pela profundidade do amor que um dia experimentou na presença de Deus. Há, nesse verso, uma tensão delicada entre o que foi e o que agora parece distante. As lembranças do louvor coletivo revelam que o salmista já provou a alegria espiritual, já caminhou confiante rumo à casa de Deus. Isso intensifica a dor atual, mas também confirma que sua sede por Deus não é vazia. Quem sente saudade da presença é porque um dia já a conheceu. A memória se torna dor, mas também testemunho. Na vida diária, este verso nos ensina a lidar com as lembranças sem permitir que elas nos paralisem. Lembrar-se dos dias bons não deve gerar culpa ou desespero, mas reacender o desejo de reencontro com Deus. É um convite a transformar nostalgia em oração, saudade em esperança. Mesmo que hoje o coração esteja distante, o Deus que esteve presente no passado continua sendo o mesmo e ainda pode restaurar a alegria da caminhada. Para refletir, minhas lembranças com Deus têm me fortalecido ou me desanimado? Tenho permitido que o passado me aproxime novamente da presença do Senhor? De que forma posso transformar a saudade espiritual em um novo passo de fé hoje? Verso 5. Por que você está assim tão abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim?
Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu socorro e o meu Deus. O salmista inicia um diálogo profundo consigo mesmo. Ele não ignora sua dor, mas a confronta com verdade e sensibilidade. Ao falar com a própria alma, ele reconhece o abatimento e a inquietação interior, mostrando que a fé não anula os conflitos, mas os enfrenta à luz da esperança. Essa pergunta não é de condenação, mas de cuidado. É a alma sendo chamada à consciência espiritual. Em seguida, surge uma decisão que transforma o tom do verso: espere em Deus. Em meio à instabilidade emocional, o salmista escolhe lembrar quem Deus é. Mesmo sem ver mudança imediata nas circunstâncias, ele afirma que ainda louvará. A esperança aqui não nasce das respostas visíveis, mas da confiança em um Deus que permanece sendo socorro, mesmo quando o coração está cansado. Aplicar esse verso na vida diária é aprender a conversar com a própria alma em vez de se deixar conduzir apenas pelos sentimentos. É reconhecer a dor, mas não permitir que ela dite o fim da história. Nos dias difíceis, escolher esperar em Deus é um ato diário de fé, uma decisão silenciosa de continuar confiando até que o louvor volte a brotar do coração. Para refletir, tenho escutado apenas meus sentimentos ou também falado com minha alma? Em que áreas preciso decidir esperar em Deus com mais confiança? Mesmo abatido, estou disposto a crer que ainda voltarei a louvar? Verso 6. Ó meu Deus, a minha alma está abatida dentro de mim. Por isso me lembro de ti desde a terra do Jordão, desde os montes Hermon, desde o monte Mizar. O salmista continua sendo honesto diante de Deus. Ele não disfarça o abatimento da alma, mas o confessa em oração. Há um cansaço profundo, uma tristeza que permanece, e ainda assim ele escolhe se lembrar do Senhor. Quando as emoções não mudam, a memória espiritual entra em ação, trazendo à mente quem Deus é e tudo o que ele já fez. Ao mencionar lugares distantes e elevados, o verso carrega um tom simbólico. Mesmo longe, mesmo se sentindo afastado ou deslocado, o salmista afirma que Deus não está esquecido. A lembrança de Deus não depende do lugar físico, mas de um coração que se volta para Ele. Em meio à sensação de distância, a fé constrói uma ponte entre a alma ferida e a presença divina. Viver esse verso no dia a dia é aprender a lembrar de Deus nos momentos em que tudo parece distante e confuso. Quando a alma estiver abatida, escolha recordar sua fidelidade, suas promessas e seu cuidado ao longo do caminho. Transformar a memória em oração é um passo silencioso, porém poderoso, para manter a fé viva mesmo nos dias mais pesados. Para refletir, o que costuma ocupar minha mente quando a alma se sente abatida? Tenho escolhido me lembrar de Deus mesmo nos momentos de distância espiritual? Como posso transformar lembranças da fidelidade de Deus em força para o presente? Verso 7. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Aqui o salmista usa uma imagem intensa para descrever o que sente por dentro. Um abismo chamando outro abismo revela a sensação de que um sofrimento puxa o próximo, como se não houvesse pausa entre as dores. As aflições parecem profundas, barulhentas e avassaladoras, deixando a alma sem fôlego, como alguém sendo arrastado por águas fortes e incontroláveis. Mesmo assim, há algo importante nessa declaração. Ele reconhece que as ondas são tuas. Isso não significa que Deus seja cruel, mas que nada escapa ao seu domínio. O salmista não vê o sofrimento como um caos sem sentido, mas como algo que, embora doloroso, ainda acontece sob o olhar e o controle de Deus. Em meio ao barulho das águas, a fé sussurra que o Senhor continua presente. Aplicar esse verso na vida é aprender a reconhecer Deus mesmo quando as crises parecem se acumular. Quando um problema chama outro e você se sente submerso, lembre-se de que essas ondas não têm o poder de te destruir. Entregar a dor a Deus, em vez de resistir sozinho, é confiar que Ele permanece firme quando tudo ao redor parece desmoronar. Para refletir, que situações hoje fazem você se sentir como se estivesse sendo coberto por ondas sucessivas? Você tem conseguido enxergar Deus presente mesmo em meio ao caos emocional? O que significa, para você, confiar no Senhor quando os problemas parecem profundos e contínuos? Verso 8. Contudo, o Senhor concederá a sua misericórdia durante o dia, e de noite estará comigo o seu cântico, a oração ao Deus da minha vida.
Depois de descrever a intensidade da dor, o salmista faz uma mudança suave, mas poderosa. Ele afirma que, apesar das ondas, a misericórdia do Senhor continua ativa durante o dia. A constância no cuidado de Deus, enquanto o sofrimento parece ininterrupto, a graça divina também não falha, nem tira descanso. À noite, quando o silêncio amplifica a dor e a alma costuma ficar mais vulnerável, o salmista encontra refúgio no cântico e na oração. Deus não é apenas uma ajuda distante durante o dia, mas uma presença íntima no escuro da noite. O cântico não surge porque tudo melhorou, mas porque a confiança em Deus sustenta o coração mesmo quando as respostas ainda não vieram. Viver esse verso diariamente é aprender a cultivar consciência da presença de Deus em todos os momentos. É praticar a oração quando a mente não descansa e permitir que louvores simples preencham os espaços de angústia. Quando fazemos de Deus o Deus da nossa vida, descobrimos que sua misericórdia nos acompanha tanto no movimento do dia, quanto no silêncio da noite. Para refletir, você tem conseguido reconhecer a misericórdia de Deus mesmo nos dias difíceis? Como costuma lidar com a solidão ou os pensamentos da noite? De que forma a oração e o louvor podem se tornar parte do seu descanso em Deus? Verso 9. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando eu lamentando por causa da opressão dos meus inimigos? O salmista fala com Deus com extrema honestidade, sem filtros nem discursos prontos. Ele chama o Senhor de minha rocha, afirmando sua fé, mas logo expõe a dor de sentir-se esquecido. Essa tensão revela um coração que crê, mas sofre, que confia, mas não entende o silêncio divino em meio à opressão. Há um peso emocional profundo nesse lamento, pois a sensação de abandono costuma ser mais angustiante do que o próprio problema. Davi transforma sua aflição em diálogo, mostrando que questionar diante de Deus não é falta de fé, mas um sinal de relacionamento verdadeiro. Ele não se afasta, ao contrário, se aproxima ainda mais, levando suas dúvidas ao único lugar seguro. Aplicar esse verso na vida diária é aprender a falar com Deus mesmo quando as respostas parecem ausentes. É permitir que a sinceridade substitua a aparência de força e que a oração seja um espaço de derramamento real da alma. Quando levamos nossas perguntas ao Senhor, reafirmamos que Ele continua sendo nossa rocha, mesmo quando o chão emocional parece instável. Para refletir, você tem se permitido ser honesto com Deus sobre o que sente? Em quais momentos já se sentiu esquecido, mesmo continuando a crer? De que forma a oração sincera pode transformar sua dor em confiança? Verso 10. Como com ferida mortal nos meus ossos, zombam de mim os meus adversários, enquanto me dizem continuamente, onde está o teu Deus? Neste verso, o salmista descreve a dor emocional com imagens físicas intensas, como se a afronta atravessasse seus próprios ossos. A zombaria dos inimigos não ataca apenas sua situação externa, mas sua fé, questionando a presença e a fidelidade de Deus. Davi sente que a perseguição vai além das palavras, tornando-se uma agressão profunda à sua identidade espiritual. O sofrimento aqui é amplificado pela vergonha pública e pela sensação de exposição. Não é apenas dor, é humilhação. Mesmo assim, ele leva esse grito diretamente a Deus. Há momentos em que a pergunta "Onde está o teu Deus?" ecoa não só de fora, mas dentro de nós. Quando a dor se prolonga e o alívio não chega, a fé parece ser colocada em julgamento constante. As palavras alheias podem ferir como lâminas, especialmente quando tocam naquilo que sustenta nossa esperança. O salmista revela que ser fiel não nos isenta de enfrentar zombaria ou incompreensão. Ainda assim, ele não rompe com Deus, apenas expõe o quanto essa pressão machuca. Aplicar esse verso na vida diária é reconhecer que ataques à fé fazem parte da caminhada espiritual. É aprender a não internalizar a voz da incredulidade que vem de fora ou de dentro. Quando somos confrontados, precisamos ancorar nossa confiança não nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Mesmo quando tudo parece desmentir sua presença, Ele continua sendo fiel. Escolher permanecer confiando é um ato silencioso de resistência espiritual. Para refletir, quais palavras ou situações têm ferido sua fé ultimamente? Você tem permitido que a voz da dor seja mais alta do que a voz da confiança em Deus? Como pode fortalecer sua fé quando ela é questionada continuamente? Verso 11. Por que estás abatida,
ó minha alma. Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Neste verso final, o salmista fala consigo mesmo como quem chama a própria alma de volta ao eixo. Ele reconhece o abatimento, não o nega, nem o disfarça, mas decide confrontá-lo com esperança. Há uma mudança sutil, porém poderosa. A alma aflita é convidada a lembrar de quem Deus é. Mesmo sem a mudança imediata das circunstâncias, Davi declara que o louvor ainda acontecerá. Esta é uma fé que não depende do agora, mas da convicção de quem Deus é. Existe um diálogo interno acontecendo aqui, algo profundamente humano e espiritual. Quando a dor insiste em permanecer, precisamos aprender a não deixar que ela governe nossos pensamentos. O salmista nos ensina que falar com a alma é um ato de cuidado espiritual. Ele não se condena por estar abatido, mas direciona seu coração à esperança. Em vez de escutar apenas o peso do sofrimento, ele escolhe lembrar-se do auxílio que vem de Deus. Aplicar este verso na vida diária é desenvolver o hábito santo de trazer a alma de volta à verdade. É parar, respirar e dizer a si mesmo que a esperança ainda existe, mesmo quando tudo parece escuro. Louvar antes da resposta é confiar além do que os olhos veem. Quando escolhemos esperar em Deus, fortalecemos nosso interior e damos espaço para que Ele nos sustente. Esse verso nos lembra de que a última palavra não é da angústia, mas da esperança. Para refletir, o que tem deixado sua alma abatida neste momento da sua vida? Como você costuma falar consigo mesmo quando enfrenta dias difíceis? Você consegue esperar em Deus mesmo quando ainda não vê respostas? O Salmo 42 nos conduz ao coração de uma alma que ama profundamente a Deus, mas que atravessa o silêncio, a saudade e a sensação de distância espiritual. Ele nos ensina que sentir sede de Deus não é sinal de fraqueza, mas de vida espiritual verdadeira. Ao longo de cada versículo, aprendemos que é possível chorar e adorar ao mesmo tempo, sentir-se abatido e ainda assim escolher a esperança. Este salmo revela que Deus não rejeita a alma cansada, aflita ou confusa, mas a recebe exatamente como ela está. No fundo, ele nos mostra que a luta interior também faz parte da caminhada de fé. E mesmo quando o coração oscila, Deus permanece firme. Entre esses lamentos e declarações de fé, o Salmo 42 nos ensina a dialogar com a própria alma. Ele nos mostra que, diante do abatimento, não basta fugir ou endurecer o coração, é preciso falar consigo mesmo à luz da verdade de Deus. O salmista confronta sua dor com lembranças da presença divina, recorda momentos de adoração e se agarra às promessas do Senhor. Essa conversa interior transforma a angústia em reverência e o desânimo em expectativa. Mesmo quando as circunstâncias não mudam, algo profundo começa a ser restaurado dentro de nós. A esperança nasce quando escolhemos lembrar quem Deus é, acima do que estamos sentindo. Ao terminar este salmo, somos convidados a fazer o mesmo movimento do salmista, trazer a alma de volta à esperança. Não ignorar a dor, mas submetê-la à verdade de quem Deus é. O cerne do Salmo 42 é este chamado amoroso para esperar, mesmo quando as lágrimas ainda caem. Ele nos lembra de que Deus continua sendo nosso auxílio presente, mesmo nos desertos emocionais da alma. Quando escolhemos esperar nele, a fé se renova, a alma encontra descanso e o louvor volta a nascer. O salmo termina, mas a esperança continua viva no coração que decide confiar. Agora que compreendemos o significado de cada versículo do Salmo 42, te convido a continuar meditando e orando por mais 6 dias, permitindo que essa mensagem de sede espiritual, esperança e confiança em Deus penetre ainda mais fundo no seu coração. Leia cada verso como um lembrete de que, mesmo quando a alma se sente abatida e distante, Deus permanece acessível e atento ao clamor mais íntimo. Reflita diariamente sobre o amor do Senhor que sustenta a fé, renova a esperança e fortalece você, mesmo quando os dias parecem marcados por silêncio e espera. Permita que essa verdade console suas emoções, traga descanso à sua alma e reafirme sua confiança, lembrando que Deus continua sendo sua fonte viva em todas as estações da vida. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos a orar e guardar consigo esta oração inspirada no Salmo 42. Volte a ela sempre que sentir sede de Deus, quando a saudade da sua presença apertar, ou quando a alma estiver abatida e confusa. Lembre-se de que o Senhor escuta o clamor do coração que o busca,
acolhe cada lágrima e renova as forças de quem decide esperar nele. Permaneça firme, com fé, esperança e coração aberto à presença de Deus, e que este salmo seja um guia para viver com confiança renovada, perseverança espiritual e a certeza de que aquele que sacia a alma jamais abandona você. Oração inspirada no Salmo 42. Deus Todo-Poderoso, minha alma suspira por ti quando tudo dentro de mim parece seco e cansado. Há dias em que sinto saudade da tua presença como quem sente falta de água no deserto, e meu coração clama por ti mesmo sem forças para explicar essa dor. Tu conheces essa sede profunda que nada neste mundo consegue saciar. Vês minhas lágrimas silenciosas e escutas os gemidos que não ouso dizer em voz alta. Quando minha fé oscila e minha esperança fraqueja, lembra-me de que tu és a fonte de água viva que nunca se esgota. Aproxima-te de mim, Senhor, e renova minha alma cansada. Mesmo quando minha memória revive tempos em que te senti tão perto, e hoje o silêncio parece mais alto que minhas orações, eu escolho te buscar. Às vezes minha própria alma se inquieta dentro de mim, confusa, abatida, cheia de perguntas sem resposta. Mas ainda assim eu me volto para ti, porque sei que tu és o Deus da minha vida. Quando o medo fala mais alto que a fé, ensina-me a esperar novamente. Quando a dor tenta me convencer a desistir, sustenta-me com tua presença fiel. Não permitas que eu me esqueça de quem tu és, mesmo quando o caminho parece tortuoso. Senhor, ensina-me a falar com minha própria alma, a lembrá-la das tuas promessas quando tudo parece distante. Ajuda-me a confiar que a tua misericórdia não depende do que eu sinto, mas do que tu és. Que eu aprenda a louvar antes mesmo da resposta chegar, a esperar quando o coração está inquieto e a confiar quando não enxergam saída. Transforma minha angústia em esperança silenciosa e minha inquietação em descanso em ti. Que eu não coloque minha esperança nas circunstâncias, mas no Deus que governa sobre elas. Sustenta-me enquanto aprendo a esperar. Por fim, Senhor, envolve-me com teu amor constante, dia e noite, mesmo quando minha alma se sente perdida ou distante. Que tua verdade seja a luz que me guia nos momentos de confusão e tristeza. Renova minha alegria, fortalece minha fé e restaura em mim a certeza de que tu caminhas comigo. Que minha esperança volte a repousar em ti, e que meu louvor brote mesmo em meio às lágrimas. Eu te entrego minha alma sedenta, confiando que em ti encontro vida, paz e restauração. Em nome de Jesus, amém. Agora quero reforçar o convite que fiz no início. Se esta mensagem edificou sua vida, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus escuta o clamor da alma, vê as lágrimas silenciosas e permanece presente mesmo quando o coração se sente distante. O Salmo 42 nos mostra que, ainda que a alma esteja abatida e sedenta, a esperança em Deus pode ser restaurada, e ele se revela como fonte de vida, consolo e renovação interior. Antes de encerrar, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria interceder por você. Que Deus renove suas forças, traga paz ao seu coração e restaure sua esperança mesmo nos dias em que a fé parecer frágil. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, sua família e seus negócios.